Vamos abrir 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Diz assim a poderosa palavra de Deus. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Pode se assentar. Queridos, nós observamos aqui nesse texto Paulo ele afirmando categoricamente, sem meias verdades, sem meias palavras, de que ele tinha convicção que a morte dele, a morte física, estava muito próxima. Ele tinha convicção de que ele não duraria muito mais tempo no corpo carnal, no corpo terreno, na habitação transitória a que você e eu estamos nesse momento. Paulo tinha essa certeza. E quando nós lemos esse texto, nós percebemos um pouco da profundidade do que estava acontecendo, nós conseguimos enxergar que Paulo era crente, irmãos. Paulo era servo de Deus. E essa convicção do apóstolo Paulo, do grande apóstolo Paulo, apesar de uma extrema adversidade, que não era apenas que ele estava preso sabendo que ia morrer, mas algumas coisas aconteceram. E isso nos faz compreender que o servo de Deus, ele precisa estar pronto para morrer. Por isso eu pergunto a cada um de nós, será que nós estamos prontos para a morte? Você está pronto para morrer? Eu estou pronto para morrer? Paulo, nesse momento aqui de vida, ele consegue, de uma forma muito singular, colocando o coração dele, nos mostrar que o que mais importa para a minha e para a sua vida é para sempre nós estarmos nos braços do Senhor. Esse é o maior motivo de alegria. Esse é o maior motivo de prazer para cada um de nós. Paulo estava vivendo uma extrema adversidade. Nós lemos aqui nesse texto que alguns cooperadores de Paulo, cooperadores mais próximos, que ele, por exemplo, faz referência em outras cartas, abandonaram ele. Alguns foram enviados por ele para poder cuidar da obra de Deus, tocar a obra de Deus. Alguns o abandonaram. Ele estava sendo acusado injustamente, conta a história, não é o relato bíblico, mas conta a história que ele estava preso por uma acusação de ter fomentado uma revolução social que colocou fogo em Roma. Conta a história, a Bíblia não relata isso, e que ele estava sofrendo essa acusação.
Agora, uma acusação injusta. Ele estava acusado, preso, isolado socialmente, esperando a morte, a sua sentença às portas. Nós, nesse tempo de isolamento social, nesse tempo em que os sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo muito mais se aproximam, no tempo talvez de uma grande adversidade que nós estejamos passando, num tempo que talvez aquilo que nos dava apoio até então nos deixou. Talvez um relacionamento familiar, talvez a saúde fragilizada, talvez a perda de recursos materiais, financeiros, talvez a ausência de um preparo intelectual, talvez um estudo, uma capacitação, talvez o aparato religioso de estarmos num local em que nós habituamos estar juntos para congregar, para nos edificarmos mutuamente. Talvez uma série de questões, ou algumas dessas todas, tenha abalado a nós. Tem feito com que nós nos sintamos cercados, com que nós nos sintamos talvez aprisionados. Mas Paulo, no seu espírito, ele tinha uma convicção que ainda que ele estivesse preso, ele era livre no Senhor. E era isso que mais importava para Paulo. Nós vamos ver aqui nesse texto algumas coisas muito importantes de que aconteceram com Paulo, e ele relata aqui de como é que era a circunstância daquilo e que atitudes práticas ele mesmo tomou. Nós vamos ver aqui, queridos, que Paulo ele passou por... ele tinha uma experiência passada e ele tinha também uma convicção daquilo que seria o seu futuro. Primeiro, ele começa dizendo que ele tinha certeza, escrevendo a Timóteo, versículos dos 6 a 8, nós vemos Paulo ali declarando: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Não está certo que vai morrer. Não tinha dúvida alguma. Paulo, diferente daquela prisão que Atos 28 nos relata, de Paulo preso em Roma, aquele também estava preso em Roma, é uma outra prisão, uma prisão diferente da que ele estava vivendo. Paulo, diferente dessa prisão, Paulo não estava numa casa que ele mesmo havia alugado e poderia livremente receber quem ele quisesse. Não. Apesar de ser o mesmo local, a mesma cidade, a circunstância é outra, a acusação é outra, a prisão é outra, as adversidades são extremamente piores, mas Paulo estava convicto que ia morrer. Paulo estava preocupado com a sua morte? Não enxergo isso aqui, irmãos. Veja bem, não é aquela certeza que cada um de nós tem, que se estivermos vivos, se não estivermos vivos até o arrebatamento da igreja, né, até a vinda do Senhor, nós seremos mortos, morreremos. Seja por qualquer enfermidade, seja assassinado, seja por qualquer coisa. Esse é o destino desse corpo mortal, perecer, morrer. Paulo não tinha maiores dificuldades, e o versículo 8, ele afirma exatamente isso. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então, por mais que ele soubesse que estava perto de morrer, por mais que ele tivesse certeza de que a sua morte estava muito próxima, a convicção de Paulo, a certeza, a esperança, a confiança dele era de que muito em breve ele estaria junto do Senhor Jesus. E essa precisa ser a nossa expectativa, irmãos. Eu me preocupo muito, sendo sincero, quando, com tudo que tem acontecido aí diante de nós talvez tenhamos muita preocupação com o nosso futuro aqui nessa terra. Como assim?
Não é que você não possa ter expectativas terrenas da sua vida. Você ainda está aqui, eu ainda estou aqui. Mas pessoas que depositam a razão da sua felicidade num possível casamento, uma nova oportunidade de trabalho, numa nova casa. Ainda que tudo isso é importante, você estar em família, você ter moradia, você ter um meio de sustento, tudo isso é muito importante. Mas talvez a nossa expectativa ela não esteja alinhada com a realidade diante dos nossos olhos. Irmãos, a nossa ficha precisa cair. Nós estamos no princípio das dores. Lembra de Jesus falando no sermão profético sobre o princípio das dores? Nós estamos no princípio das dores, irmão. Ah, pastor, mas eu não consigo compreender dessa forma. Você estudou aquelas aulas que o nosso pastor deu sobre Então Virá o Fim, em que ele repartiu em 3 vídeos, né? Publicou em 3 vídeos. O primeiro deles a aula foi inclusive anterior a esse período de isolamento, onde desde lá ele já falava abertamente algumas coisas que o meu coração às vezes se revolta em saber alguns mimimis que acontecem, apesar dele já ter alertado desde lá, desde antes do isolamento. Ele já alertava algumas coisas, que às vezes os irmãos ficam de muito mimimi. Mas você estudou essas aulas? Você assistiu? Se você não estava presencialmente, nem nessa primeira, nem no segundo dia, você assistiu? Quem é que assistiu? Pode levantar a mão. Quem assistiu? Se o teu pastor, que também é o meu pastor, ele traz uma instrução para nós sobre os últimos dias, nos orientando de que nós estamos no princípio das dores e nós não assistimos, irmãos, tem alguma coisa muito errada com a gente. Uma outra coisa que me preocupa muito são as pessoas supervalorizarem ensinamentos sobre o final dos dias que outros irmãos compartilham e publicam na internet e não têm a capacidade de assistir aquilo que o nosso pastor tem ensinado a respeito, irmãos. Tem alguma coisa muito errada com a gente. Tem alguma coisa muito errada com a gente. Porque se você assistir essas aulas, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei se alguns aqui estavam na primeira aula, que foi antes do isolamento. Irmãos, que negócio glorioso você ouvir que Jesus está voltando. Que coisa majestosa, que encorajamento, que fortalecimento, saber que apesar de todas as adversidades, de todas as circunstâncias que acontecerão, de todo possível espanto, estrondo no mundo, de toda a expectação que o mundo estará, das coisas terríveis que estão para acontecer, o nosso coração pode descansar, olhar para o alto, porque a nossa redenção se aproxima. E naquele dia nós ouvirmos essas palavras, examinarmos nas Escrituras, isso encheu o nosso coração de esperança, irmãos. E muitas vezes ali naquele estudo, sabe, faz lágrimas de saber que Jesus está às portas para me buscar, para te buscar, se nós perseverarmos até o fim. Mas tem irmãos que não querem nem saber. Não sei. Me preocupa também, irmãos. Porque há irmãos que estavam nesse dia, irmãos que, eu lembro, saíram exultantes com aquele ensino, e depois no culto à noite, comentando inclusive sobre o ensino. Cadê o encorajamento, irmãos? Cadê a esperança de que ainda que o nosso corpo carnal pereça, para sempre estaremos vivos com o nosso Senhor, porque o Senhor deu prova disso quando ressuscitou pelo seu Espírito, Jesus Cristo, dando prova que você e eu, ainda que o nosso corpo mortal esteja morto, nós naquele grande dia ressuscitaremos e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Isso me espanta, irmãos. Isso me preocupa. Como pode? Como nós podemos, com tantos ensinamentos a respeito, nosso coração, sabe, esvair,
amolecer, derreter. Não podemos, irmãos. Paulo tinha certeza que iria morrer, mas ele estava com o coração cheio de esperança. E não foi fácil a vida dele aqui. Paulo, ele tinha a experiência e ele tinha a certeza. Nós vemos aqui que algumas condições adversas ele passou. Demas o desamparou, versículo 10. Demas o desamparou, amando o presente século. Foi indo para Tessalônica. Crescente para Galácia. Tito para Dalmácia. Os companheiros foram deixando. Não que todos aqui nesse momento desampararam. Mas alguns foram enviados por ele para cuidar da obra de Deus. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Então, ele estava com a sua congregação reduzida, digamos assim. Ele estava com seus irmãos em Cristo longe dele, mais chegados, longe dele. Ele estava isolado socialmente. Ele só tinha Lucas ali perto dele. Só tinha um. E esse um, com certeza, por todo o relato que nós vemos a respeito de Lucas, era um que o encorajava. Só que Paulo, ele tinha uma experiência e ele tinha uma esperança. Que experiência é essa? Além de ele sofrer adversidade por conta, versículo 14, de Alexandre, latoeiro, causando-lhe males, mas Paulo tinha uma experiência e ele tinha uma esperança. O que aconteceu? Existia um momento que, no julgamento dele, ele teve uma audiência preliminar. Ele teve um primeiro momento em que ele precisava ser ouvido, ser escutado, e a partir dali apresentando a sua defesa. E naquele momento, na sua primeira defesa, ninguém estava com ele. Ele fala isso no versículo 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. E o termo aqui, assistiu, eu não sei se na tua Bíblia está assistindo, talvez uma outra palavra, é o mesmo termo que ele fala a seguir no versículo 17. Ninguém estava ao seu lado. Ninguém estava junto dele. E nesse primeiro momento de defesa, onde todos o desampararam, ele viveu algo maravilhoso no Senhor. Ele relata no versículo 17, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem e fiquei livre da boca do leão. O que ele começa falando no versículo 17? Apesar de todos terem me desamparado, mas o Senhor me assistiu e o Senhor me fortaleceu. Quando nós lemos aqui, o Senhor me assistiu, nós podemos compreender que Paulo está falando de de uma expressão que significa exatamente colocar ao lado, estar ao lado. Talvez a tua Bíblia, nesse versículo, ela fale, ao invés de assistir, o Senhor assistiu-me, talvez diga, e o Senhor esteve ao meu lado. Alguma tradução diz assim? Permaneceu ao meu lado. Permaneceu ao meu lado, exatamente, porque é isso que quer dizer. Exatamente. O Senhor esteve ao lado de Paulo. Paulo tinha a experiência da presença de Deus. Paulo tinha... E isso, irmão, não é que aconteceu só agora. Nós vamos examinar na Bíblia, tem alguns textos aqui, que Paulo tinha a experiência da presença de Deus. Em meio às adversidades, em meio aos abandonos, ao desamparo, ao isolamento social que ele vivia, em vias de morrer, tinha essa convicção. Paulo tinha experiência com a presença de Deus. Será que nós temos experiência com a presença de Deus? Será que você pode me falar, olha, hoje eu já senti a presença de Deus assim de uma forma maravilhosa? Será que essa semana? Será que esse mês?
Quanto tempo você não se sente confortado no teu coração de saber que mesmo que você não sinta a presença, mas pela fé, o Senhor permanece ao nosso lado, porque assim Ele prometeu. E não é questão de sentir, irmãos. O Senhor está ao lado e pronto. É questão de saber, de ter essa convicção. Eu sei que Ele está ao meu lado. Ainda que você passe por momentos difíceis, eu passo por momentos difíceis, não importa quais que sejam, o Senhor prometeu que todos os dias estaria conosco até a consumação dos séculos. E mais do que isso, o Senhor afirma na sua palavra que se nós guardarmos as palavras dele, João 14, se nós guardarmos a sua palavra, ele estará onde? Somente ao nosso lado, irmãos? Não, mas em nós. O Espírito Santo habita em todo aquele que vive a palavra de Deus. Paulo tinha essa experiência. Paulo tinha experiência da presença de Deus com ele. Será que você e eu temos essa experiência, irmãos? Nós vamos ver alguns textos, Atos 18. Abra aí, por favor. O Senhor assistindo, o Senhor permaneceu ao meu lado. Não, é experiência. Não foi a primeira vez, irmãos. Paulo não só sabia, mas ele vivia experiências da parte do Senhor, porque olha o que acontece. Atos 18, a partir do 9. Olha o que acontece aqui. Paulo ele estava num momento muito difícil, onde ele estava sendo perseguido, onde alguns creram na palavra de Deus e outros não. Na viagem de Paulo, na segunda viagem missionária, Paulo, chegando à Europa, ele passa por algumas cidades, você deve se lembrar, escola bíblica. Ele chega está na Macedônia, passa por Filipos, chega a Tessalônica, de Tessalônica põe ele para correr, ele vai para Bereia, lá os bereanos examinam, de Bereia ele vai para Atenas, de Atenas ele vai para Corinto. E lá em Corinto, Paulo estava preocupado com algumas coisas que estavam acontecendo com os irmãos em Tessalônica, e quando os seus companheiros, Silas e Timóteo, chegam, ele se reanima, ganha um gás e começa a se lançar na obra de Deus. É o que o texto está falando aqui no capítulo 18. Mas aí, irmãos, ele pregava a palavra de Deus, mas olha o que aconteceu. Versículo 6. Mas, resistindo e blasfemando, eles sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. Resistência dos judeus na pregação. E saindo dali entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Versículo 9. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Então ele tinha experiência com o Senhor. Não só esse texto, Atos, capítulo 23. Paulo ele tinha experiência com a presença de Deus. Paulo estava em sua defesa, uma confusão foi causada no momento em que ele entrava no templo e ele precisou se defender. Só que chegou um momento em que Paulo, de forma muito perspicaz, muito sábia, ele viu que ali estavam dois grupos dentre os judeus. Aqueles que criam em ressurreição, na experiência espiritual, e aqueles que não criam. Ele era um dos que criam na ressurreição. E quando Paulo falou, olha,
Eu sou daqueles que creem na ressurreição. Ele então causou... Todos os judeus estavam juntos contra ele. Quando ele fala isso, ele causa um racha no meio dos judeus. Porque, pera aí. Se ele crê também na ressurreição, calma aí, Paulo é dos nossos e tal, não sei o quê. Ele começou a ganhar partido ali de alguns. Em meio a essa confusão, versículo 10 diz assim: e havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a tropa para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor apareceu junto de Paulo. Cara, isso é demais, irmãos. Jesus, nesse momento tão difícil de Paulo, Jesus fez questão de aparecer diante dele. E o Senhor diz assim: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. O Senhor fortaleceu Paulo ali, irmãos. O Senhor se colocou diante dele mais uma vez, o fortaleceu, o encorajou para que Paulo prosseguisse naquilo que ele foi designado pelo Senhor. Isso é maravilhoso. Então, quando em 1 Timóteo acontece isso aqui, de Paulo dizer que o Senhor me assistiu, ou o Senhor permaneceu ao meu lado, Paulo não está falando de uma experiência nova. Paulo tinha experiência com Deus, irmãos. Paulo tinha experiência com o Senhor. Será que nós temos experiências com o Senhor? Será que nós somos daqueles que, de fato e de verdade, experimentam o que é o ser um verdadeiro cristão? Será que a nossa vida cristã são atos vãos, religiosos? Ou será que a nossa vida cristã é prática, irmãos? A nossa fé precisa ser prática. Congregar não pode ser você estar num clube social, mas congregar precisa saber que você faz parte de um corpo, de um Redentor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É diferente, irmãos. Nós estarmos juntos é fundamental com essa consciência. Será que a nossa vida cristã até aqui tem sido uma vida cristã de experiência com Deus? Ou apenas de, aconteceram algumas coisas, uma rotina, algo que permanece o mesmo? Ou será que nós temos de fato vida com Deus? Paulo tinha vida com Deus. Será que nós temos? Paulo tinha essa experiência. A segunda experiência que Paulo tinha era do fortalecimento. Na parte B do versículo 17, Paulo ele declara o seguinte: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Paulo tinha essa experiência do fortalecimento, porque no momento em que Paulo, ele fazendo a sua segunda carta aos Coríntios, vamos lá, Paulo ele estava defendendo o seu apostolado aos irmãos em Corinto. E num dado momento, Paulo ele precisa defender quem ele era, defender o seu ministério, defender quem de fato ele era, porque existiam ali alguns irmãos que não tinham a convicção de que Paulo era, ou faziam questão com essas atitudes de demonstrar que Paulo não era alguém que tinha autoridade. E Paulo se sentia constrangido de, naquele momento ali, fazer uma defesa da sua autoridade apostólica. E no capítulo 12, ele começa a narrar uma experiência maravilhosa de que... Vamos ler melhor, né? Em que ele conta como o Senhor o fortaleceu, o ensinou a respeito disso. 2 Coríntios 12, 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, ele não queria dizer que era ele mesmo, um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe,
foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê, ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Aí eu pergunto, irmãos, Paulo nessa prisão sabendo que ia morrer, Paulo isolado dos seus amigos, Paulo sendo acusado injustamente, Paulo estava sofrendo? Estava sofrendo, estava mal, uma extrema adversidade. Paulo estava humanamente enfraquecido ali? Estava. Tanto estava que ele pede no versículo 9 que nós lemos, do capítulo 4 de 2 Timóteo, e vários outros versículos, ele pede nessa carta que Timóteo fosse vê-lo. Timóteo, vem me ver. Timóteo, eu preciso de você. Eu preciso estar junto de você. Vem. Então ele estava fragilizado. Só que no momento que Paulo ele estava fragilizado, ele sabia que em meio às suas fraquezas, o Senhor o fortaleceria. E foi o que aconteceu. O Senhor me assistiu, mas o Senhor me assistiu, ou permaneceu ao meu lado, e me fortaleceu. Então, nos momentos de adversidades, a minha e a tua experiência precisa ser de saber que o Senhor nos fortalece. Será que você já teve experiências com Deus de que o Senhor te fortalece? De que Ele te fortaleceu? Eu tenho certeza que sim, irmãos. Em momentos que você estava mal, em momentos que você estava para baixo, fragilizado, espiritualmente mal, o Senhor te fortaleceu. Será que nesses momentos de adversidade que nós passamos, o Senhor mudou ou o Senhor continuará fortalecendo a minha e a tua vida? Qual é o nosso papel? O nosso papel é de reconhecer que nós somos fracos, que nós somos humanos, limitados, nós temos um limite, um teto, onde nós não podemos ultrapassar. Nós temos um limite humano, carnal, mas na nossa fraqueza, assim como nós acabamos de ler, o poder de Cristo nos aperfeiçoa. O Senhor nos fortalece, o Senhor nos encoraja, o Senhor nos levanta, o Senhor nos faz avançar, porque nós temos uma expectativa. Você está preparado para morrer? Eu estou preparado para morrer? Só que Paulo sabia que ele poderia ser fortalecido no Senhor. Paulo tinha experiência. E quando ele está mal, o Senhor o levantar. É isso que ele está dizendo. Quando eu estou mal, fraco, o Senhor me fortalece, o Senhor me levanta. Quando eu estou prostrado, caído, o Senhor me levanta. Quando eu estou desanimado, o Senhor me anima. Quando eu estou mal, o Senhor me coloca de pé. Você está entendendo? Nós precisamos ter na nossa mente as experiências de que o Senhor nos fortalece, irmãos. Nós precisamos ter na nossa mente e no coração que o Senhor é conosco para sempre. Se eu fosse perguntar aqui aos irmãos, se você se recorda de algum dia ou alguns dias, ou muitos talvez, em que você estava mal, você se prostrou diante do Senhor, se debulhou em lágrimas. Talvez você tenha sentido aquela presença gostosa do Senhor te abraçando, talvez. Mas eu tenho certeza que ainda que você não tenha sentido a presença gostosa do Senhor, depois de um tempo, você já estava bom de novo, você já estava de pé. Por quê? Porque o Senhor te fortaleceu, irmão. Ora, você tem experiência com Deus, você tem experiência da presença, você tem experiência da tua intimidade com Deus.
de você e Deus, de você chorar aos pés do Senhor, de você se derramar em lágrimas diante de Deus e o poder do Senhor te fortalecer. Ele não mudou, irmãos. Se lança de coração diante de Deus. Permaneça firme no Senhor. Paulo, ele teve a experiência da presença. Paulo teve a experiência do fortalecimento. Mas só que Paulo, ele tinha uma esperança. Ele tinha uma convicção. Paulo não tinha só a experiência, mas Paulo tinha uma convicção. Olha o versículo 18. Primeiro ele narra aquilo que aconteceu. Depois ele narra aquilo que o coração dele aguardava, esperava. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. O Senhor me livrará de toda a má obra. Primeira coisa, Paulo sabia que ele podia ter a esperança do livramento de todo ataque. Interessante, irmãos, que esse texto aqui, eu fui buscar o que Paulo estava querendo dizer. No grego, o que isso diz exatamente? E a palavra que ele usa aqui, me livrar, não sei se na tua versão diz assim, é o termo grego romai, que quer dizer resgatar, libertar. E aí, me livrar de toda a obra má. Aí eu pensei, me livrar de toda a obra má, me livrar do mal. Aí eu me lembrei, e não me deixeis cair em tentação, mas livra-me do mal. E aí eu fui pesquisar o termo que ele usa aqui, de toda má obra. A obra é uma expressão mesmo de trabalho, e o má aqui é a expressão poneros, que significa mal, a maldade. E quando eu me lembrei desse texto, da oração que Jesus nos deixou, ensinando como modelo, e eu fui buscar lá em Mateus 6, são exatamente esses mesmos termos que o próprio Senhor Jesus ele usa. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. O livra é exatamente o mesmo termo que Paulo usa aqui. O Senhor me livrará. E o mal, de todo mal, é a mesma expressão que Paulo usa na obra maligna. Então, o que Paulo está fazendo referência aqui é aquilo que Jesus nos ensinou, que nós devemos sempre colocar diante de Deus. Senhor, livra-me do mal. Não permita que eu caia em tentação, mas livra-me do mal. Paulo, aqui nesse versículo 18, ele não está dizendo que Deus não vai permitir que ele sofra. Não é isso que Paulo está falando. Paulo não está falando que as adversidades não vão chegar até ele. Paulo está dizendo que o Senhor, independente das adversidades, o Senhor vai o livrar para o preservar. Então, a nossa oração precisa ser essa. A nossa confiança, a nossa esperança é de que o Senhor vai nos livrar de todo mal. Que não importa o ataque que aconteça, não importa a tentação que surja diante de mim e de você, nós podemos confiar que Deus é poderoso para nos livrar. Senhor, não nos permita cair em tentação, mas livra-nos do mal. Primeira carta aos Coríntios, Paulo, escrevendo aos Coríntios, Paulo declara, falando sobre a experiência, fazendo um paralelo da experiência do povo no deserto com a vida cristã, de que aquilo que eles viveram, ele usaria alguns exemplos de alguns fatos, ele fala, e isso que aconteceu é para exemplo para nós, é para que nós não venhamos incorrer nos mesmos erros. E aí ele continua falando, olha, aquele que está em pé, cuide para que não caia. E aí ele fala fala sobre as tentações, de que não virá sobre nós nenhuma tentação além daquela que nós possamos suportar. Mas antes o Senhor nos dará o escape. Então era com essa ação de Deus que Paulo estava contando. A confiança de Paulo é que o Senhor iria o livrar. Mas Paulo também tinha uma outra esperança. Paulo tinha a esperança da salvação. Porque ele continua falando, versículo 18, na parte B, e guardar-me-á. O Senhor vai me guardar. E quando eu fui buscar
procurar o que significava se guardar aqui. Em algumas versões, me levará a salvo. Talvez a tua diga assim, ou me preservará. É exatamente isso, o Senhor vai me salvar. O Senhor não só é poderoso para não permitir, nos ajudar a que nós não caiamos em tentação, a que nós não sucumbamos ao que o mundo apresenta, mas nós podemos ter uma convicção de que o Senhor vai nos salvar e nos levar para o seu reino celestial. Paulo declara essa confiança. 2 Timóteo capítulo 1, abra comigo, por favor. Você já está no capítulo 3, 4. Volta um pouco, por favor, a partir do versículo 8. Imediatamente dele falar, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, ou seja, já que você tem esse espírito de fortaleza, de amor e de moderação, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele sabia que Deus era poderoso para o guardar, para o salvar. Paulo não só tinha a experiência da presença, Paulo não tinha só a experiência do relacionamento do dia a dia com ele, com o Senhor, mas também tinha a experiência do fortalecimento, do encorajamento, mas também ele tinha uma esperança. Que esperança que Paulo tinha era essa? Era a esperança de que o Senhor o livraria de todo mal e o iria salvar. No pior momento da vida de Paulo, no momento que ele iria morrer, irmãos, Paulo tinha essa esperança no Senhor. Nós precisamos ter essa experiência e essa esperança, essas experiências e essa esperança. Nós precisamos ter diante do Senhor. Só que aí, irmãos, olha o detalhe que você precisa não passar despercebido pelos seus olhos. No versículo 17, Paulo está falando o seguinte: mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. Ok? Para quê que o Senhor esteve do lado de Paulo e o fortaleceu? O que a tua Bíblia está dizendo aí? Para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. Para que o Senhor está ao meu e ao seu lado e nos fortalece? É para a gente só não ficar temeroso, chateado, preocupado? É só para o nosso bem-estar? É para cumprir um propósito. É para cumprir o plano de Deus na minha e na tua vida. Deus quer nos fortalecer, nos encorajar. Deus quer reafirmar que Ele está aqui do nosso lado. Para quê? Para quê? Para que nós possamos cumprir a vontade de Deus. Para que nós possamos viver para a glória de Deus. Não é para você viver a sua vida. Não é para eu viver a minha vida. Mas é para nós vivermos a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é, irmãos? Você sabe a vontade de Deus para a sua vida? Primeiro é viver para a glória dele, claro. Mas você sabe aquilo que você precisa no dia a dia fazer? Será que você e eu temos de fato aberto mão das nossas vontades para fazer a vontade do Senhor? Paulo expressa isso aqui muito claramente. Só que Paulo viveu algo e tinha uma expectativa. O que Paulo intentava fazer? Agora, como nós estarmos prontos para morrer? Como estarmos prontos
para que aquele grande dia nós estejamos de pé diante do Senhor. Como? Paulo ali dá um exemplo aqui muito interessante, irmãos, que me remete diretamente à 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que nós vamos já ler, já. Mas Paulo diz o seguinte, primeiro, no versículo 13, Paulo ele fala o seguinte, quando vieres, falando com Timóteo, traze a capa que deixei em Troade. Irmãos, para que Paulo, sabendo que ia morrer, mais dia menos dia, para que Paulo sabia, para que Paulo pediu uma capa, irmãos? Você já parou para se perguntar isso? Por quê? Por que Paulo pediu uma capa, a capa dele, que estava em Troade? Você já parou para pensar? Tem um porquê para isso. Paulo, na circunstância aqui da prisão dele, ele estava numa masmorra. Estava numa prisão fria e úmida. E no versículo 21 nós não lemos, mas se nós lermos agora, no versículo 21, ele fala assim para Timóteo, procura vir antes do inverno, na parte A do versículo 21. Então Paulo, naquele momento, ele não estava no inverno, mas ele sabia que o inverno ia chegar. E ele, dentro de uma prisão fria e úmida, ele precisava dessa capa. Essa capa era uma roupa, uma peça de roupa rústica, de lã. Tenta lembrar aqui na América do Sul, na América Latina, aquela roupa típica que a pessoa tem um lençol sobre o corpo e só tem um buraco para a cabeça, né? Tem um nome que eles usam, me esqueci agora. Pancho? Não é pancho, não. Me esqueci o nome. É exatamente esse tipo de roupa. Era uma capa rústica, mais grossa, que protegia ele do frio. Então ele colocava sobre o corpo aquele casaco, vamos dizer assim, e só tinha um buraco para a cabeça. Para quê? Para ele se proteger do frio. Paulo, então, ali, ele tomou providências práticas para o cuidado do corpo. Paulo ia morrer, não ia? Para que tinha que se preocupar de estar com frio? Não vai morrer. Mas ele teve preocupação em cuidado com o corpo, uma preocupação natural. Nós temos sido orientados, por exemplo, no nosso contexto aqui, qual a orientação que nós temos tido para cuidar do nosso corpo? Mas várias outras coisas. Mas juntando isso num pacote, qual é o nome desse pacote? Exposição ao sol, complementação da vitamina D, praticar exercício físico, boa alimentação, boa noite de sono. O que é esse pacote? O que a gente pode dizer que é esse pacote? Fortalecer o quê? Fortalecer o sistema imunológico. Então, no nosso contexto, trazer a capa é fortalecer o sistema imunológico. Por exemplo, na rua, se você quiser, usa a sua proteção, se você quiser. Então, Paulo, ele não descuidou do cuidado do corpo. Você compreende? No mesmo versículo, ele pede para que Timóteo também leve a ele os livros e principalmente o pergaminho. Existe um pouco de discordância do que seriam os livros e do que seria pergaminho, porque Paulo aqui não é claro. Mas, por exemplo, há aqueles que compreendem que os pergaminhos, que os livros eram rolos de papiro, porque eram rolos de papiro, mais baratos, e os pergaminhos são rolos também, mas feitos de membrana, de pele de animal curtida, geralmente mais valiosos, mais preciosos. Então tem aqueles que dizem que Paulo pediu os rolos, tanto de um quanto de outro, para que ele pudesse escrever para os escritos dele. Não creio. Há aqueles que dizem que os livros, os rolos, fossem trechos já descritos do próprio Paulo, da vida de Paulo, daquilo que Jesus revelava para ele, porções já
do Novo Testamento escritas, algumas porções do Antigo Testamento. Há aqueles que dizem que nos pergaminhos eram porções do Antigo Testamento. Alguns dizem que poderiam ser documentos valiosos, como a certidão dele romana, para ele provar que era cidadão romano. Irmãos, o que é exatamente não importa, mas você consegue compreender que rolos, que os livros e os pergaminhos eram locais, rolos, onde havia escrita. Paulo estava preocupado com o quê? Em ocupar a mente dele. Preocupado em ocupar a mente. Paulo estava preocupado com a alma dele. Primeiro, ele demonstra uma preocupação com o corpo. Segundo, a preocupação com a mente, com a alma. Por quê? Porque ele estava preocupado ali, ele sabia que ia morrer. Mas ele queria ainda manter a mente dele ativa, meditando. Seja nos escritos dele, seja numa porção do Antigo Testamento, seja em relatos de experiências com o Senhor, ou seja, em branco para que ele continuasse escrevendo. Não importa. Paulo, ele tinha essa preocupação em manter dentro da mente dele, ocupando a mente dele, as coisas do alto. Será que nós, nesse período, temos nos preocupado em ocupar a nossa mente com as coisas do alto? Será que nós temos nos preocupado em encher a nossa mente com as coisas que vão trazer, bons pensamentos para mim e para você? Será que nós conseguimos trazer para a nossa mente, para a nossa alma, aquilo que vai, nos alimentar de fato? Ou será que nós estamos nos enchendo daquilo que traz desesperança, incerteza, medo, preocupação, aflição, angústia? Paulo demonstra isso aqui com a gente, que ele também estava preocupado em cuidado da sua alma. Só que por que eu faço questão de separar isso, cuidado da alma, e eu vou falar do terceiro aqui, o terceiro ponto e último, o cuidado com o espírito. Porque quando Paulo ele fala no versículo, ele fala daqueles que o abandonaram, e ele pede, por exemplo, versículo de número 11, só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Irmãos, Paulo, lembra de Paulo e Barnabé? Barnabé e Paulo, primeira viagem missionária. Barnabé, Atos 11, 25, Barnabé indo até Tarso buscar Paulo, porque Paulo há muito tempo estava longe. Barnabé grudadinho com ele, ajudou a formá-lo, ensiná-lo. Só que Paulo quebrou o pau com Barnabé por causa desse camarada aqui, Marcos. Atos, no capítulo 13, Paulo quebra na viagem missionária, Paulo e Barnabé, capítulo 13. Capítulo 5, versículo 5, perdão. Atos 13, 5. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Tá? Agora vamos para o versículo 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Quem era esse João? João Marcos. Nós vamos ver que é João Marcos. Então, primeiro, João estava junto, na missão. Depois, João foi embora. João Marcos foi embora. Mais adiante, no capítulo 15, houve um quebra-pau. Versículo 1. Na hora que eles iam para a Assembleia em Jerusalém, para resolver algumas coisas importantes que aconteceriam, decisões importantes sobre a igreja. Então, versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. A questão de seguir os ritos judaicos ou não. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros
dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos anciãos, e eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Então, primeiro João Marcos abandonou. Depois, Barnabé e Paulo continuaram juntos. Você vê aqui nesse texto que Paulo e Barnabé, eles permaneceram caminhando na presença de Deus. Até aí. Até aquele momento, Paulo não tinha tomado nenhuma atitude. Eles continuavam juntos, unidos. Avança comigo. Depois, capítulo... Deixa eu achar aqui com você. Primeiro eles continuam juntos, unidos em parceria. Depois, eu tenho isso marcado aqui na minha Bíblia. Aqui, ó, capítulo 15. Ainda no próprio capítulo 15, a partir do versículo 36. Então, eles estavam juntos, mas depois o quebra-pau entre eles. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, o mesmo João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Então, Marcos era aquele que foi o pivô da briga de Paulo com um grande companheiro dele, talvez o seu grande discipulador. E quando chega no último momento de vida dele, nós vemos também em outras cartas, vemos em Colossenses, nós vemos em Filemão a referência a Marcos. Ele manda chamar Marcos. Paulo havia perdoado Marcos, irmãos. Você compreende isso? Primeiro, ele não serve para mim. Não quer mais congregar comigo nesse tempo do isolamento social. Não serve mais para andar comigo. Não quero perdoar. Paulo perdoou, irmãos. Você está entendendo? Uma coisa é as pessoas não quererem andar junto. Outra coisa é nós não querermos estar de braços abertos. É diferente. Uma coisa é a pessoa não querer estar junto. Outra coisa é você não querer estar junto. Paulo lhe cuidou do espírito. Paulo perdoou. Perdoou de algo lá do passado. Algo que tinha acontecido lá atrás. E já tinha perdoado antes. Que em outras cartas há referência a Marcos. Mas Paulo também perdoou de coisa recente. Porque quando Paulo fala que foi abandonado no versículo... Vamos voltar para 2 Timóteo. Versículo 16, parte B. Paulo diz o seguinte: ninguém me assistiu na primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Lembrando Jesus, né? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Lembrando Atos 7, versículo 60, se não me engano, Estevão, a mesma coisa. Senhor, não imputa isso a eles não, perdoa. Será que nós temos perdoado quem tem nos ofendido? Na mesma oração que Jesus ensina
não permita que nós caiamos em tentação, mas livra-nos do mal. Ele também ensina, perdoa-nos assim como nós temos. O perdão de Deus a minha e sua vida é condicional ao nosso perdão às pessoas. Paulo sabia disso, irmãos. Paulo sabia que ele precisava perdoar. Ele perdoou de imediato. Ele não guardou mágoa. Ele não guardou rancor. Ele perdoou. Paulo cuidou do corpo. Paulo cuidou da alma. Mas, principalmente, Paulo cuidou do seu espírito. Nós temos cuidado do nosso espírito também. Você tem se quebrantado diante de Deus, arrependido de todos os seus pecados. E lembre-se que se você fosse colocar diante de Deus arrependido dos seus pecados, primeiro você precisa perdoar. Será que eu tenho me colocado arrependido de todos os meus pecados diante de Deus? Será que eu tenho tido atitudes espirituais? Ou será que eu tenho, nesse momento, me preocupado só com o cuidado do corpo, só com o cuidado da alma, mas eu não tenho me preocupado com o cuidado do espírito? Afinal, está tudo meio diferente. Será que nós estamos aqui simplesmente para que nós estejamos vendo uns aos outros, matando a saudade, nos encorajando socialmente falando? Ou nós estamos aqui em atitude espiritual porque cremos que essa aqui é a Assembleia dos Santos? E o texto que me lembra da orientação do Senhor a nós cuidarmos do corpo, da alma e do espírito para a vinda do Senhor é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, para nós encerrarmos. Paulo escreveu aos Tessalonicenses aquela carta que vocês estão cansados já da aula sobre o discipulado cristão e que o Senhor permitir ainda tem muita coisa a examinar nela. Paulo dá uma orientação àquela igreja que ele havia discipulado, ensinado, ficado por tempo preocupado, enviado seus mensageiros para saber como eles estavam. E no finalzinho da carta, Paulo escreve: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis. Para quê? Para continuar vivo nessa terra? Não, irmãos. É para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo sabia que estar pronto para morrer era ele cuidar do corpo dele, daquilo que ele podia ali, era ele cuidar da alma dele, mas acima de tudo ele também cuidar do seu espírito, porque ele estava pronto para ir para o reino celestial. Ele estava pronto para retornar para o Senhor, estar para sempre com o Senhor. Será que nós estamos prontos para morrer, irmãos? Será que eu estou pronto para morrer? Será que eu estou pronto a dar a minha vida por Cristo? Será que eu estou pronto para morrer? Eu garganteio por aí. Eu tenho falado com a minha esposa muito: não me preocupe com isso não, amor. Essas preocupações que o pessoal tem, que a gente lê às vezes em notícia. Se morrer, morri. Poxa, eu vou estar com o Senhor. Aí eu pergunto: se eu estiver com sintomas dessa enfermidade, será que eu vou estar disposto a morrer? Será que eu estarei? Você estará? Se eu sair daqui e distraído, me despedindo de vocês, vier um carro e me atropelar, será que eu estou pronto? Será que eu estou pronto para ter um aneurisma? Foi um aneurisma que o Luder teve, né? Um aneurisma, né? Cerebral. Será que eu estou pronto? Você está pronto?
Será que você está pronto para, daqui a muito em breve, ser perseguido? Mais ainda, acirradamente, a você não aceitar. Eu não sei quem assistiu a um vídeo que o nosso pastor publicou, foi ontem ou anteontem, não me recordo, sobre, anteontem, se eu não me engano, o plano para nos criminalizar. E você, se assistiu, você sabe o conteúdo do qual eu estou falando. Se você não assistiu, assista. Você está pronto para ser criminalizado? Ser preso? Criminoso é preso, com exceção de hoje em dia, que eles são soltos para mandarem na gente no ponto de ônibus, por exemplo. Eu fiquei sabendo. Isso muito me indignou na hora que eu soube. Será que você está pronto para ser criminalizado, preso? Talvez ser penalizado com açoite, com tortura e até morrer? Como nosso pastor Júlio falou, será que você está pronto para isso? Eu não falo isso para te assustar, irmão. Minha irmã. Eu falo porque é a realidade. E a nossa ficha, irmãos, precisa cair. Não é cair para nós nos entristecermos, mas a ficha é cair para, assim como Paulo, nós estarmos aguardando o Senhor nos coroar com a coroa da justiça, pronta, prometida, não só para ele, mas para todos aqueles que amarem a vinda do Senhor, irmãos. Se você ama a vinda do Senhor, esteja pronto, que eu esteja pronto, em nome de Jesus, amém? Quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu te dou graças pela oportunidade, Pai, do Senhor permitir que nós possamos compreender um pouco mais na Tua palavra, que o cristão ele precisa estar pronto, Pai, para morrer. Assim como Paulo ele tinha experiência na presença, assim como Paulo tinha experiência do fortalecimento, assim como Paulo tinha a certeza, a convicção que o Senhor não permitiria cair em tentação, mas livraria de todo mal, assim como ele tinha convicção que o Senhor o guardaria para o levar a salvo para o reino celestial, assim como o Pai, Paulo demonstrou saber reconhecer que a expectativa dele, a esperança, era ele estar na eternidade contigo. Nós rogamos a Ti nessa hora, Pai. Humildemente, Senhor, nós rogamos a Ti. Nos ajuda, Pai, a nos lembrar de todos os momentos em que o Senhor nos deu experiências contigo. Nos ajuda, Pai, a saber reconhecer que independente de sentirmos qualquer coisa, Pai, qualquer arrepio, qualquer situação, nós precisamos saber, ter em mente que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nos ajuda, Pai, a saber, compreender, ó Pai, e não desacreditar que se nós perseverarmos em guardar a Tua palavra, o Senhor habita dentro de nós por meio do Teu Espírito, Senhor. Nos ajuda, Pai, a reconhecer, a saber que enquanto estamos aqui nessa terra, Pai, nós sofremos aflições, que não importa aquele desamparo que aconteça em qualquer área, mas nós sabemos que o Senhor está ao nosso lado, nos fortalecendo, nos encorajando, nos fazendo enxergar que muito melhor nós estarmos para sempre contigo, Senhor. Pai, nós não estamos prontos para morrer, Pai. A realidade é essa. Mas nós rogamos a Ti, Pai, pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Ajuda-nos na nossa fraqueza. Ajuda-nos, Senhor, a nós nos rendermos a Ti a cada dia, não nos julgarmos salvos, mas prosseguirmos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Pai, nos ajuda a olhar somente para Cristo Jesus. Ajuda-nos a ter foco objetivo no reino celestial. Nos ajuda, Senhor, a entender que esse mundo aqui não serve para nada, Senhor. Que o mundo está corrompido, Senhor. Mas que o melhor é estar contigo. Pai, encoraja-nos, fortaleça-nos pelo poder do Teu Santo Espírito, Pai. Pai, que enquanto estejamos aqui, nós possamos cuidar do nosso corpo físico, naquilo que é importante, necessário, cuidarmos, preservar. Mas, Pai, também nos ajuda a nós cuidarmos da nossa alma, Pai. Ajuda-nos a não permitir que, através dos nossos ouvidos, dos nossos olhos,
entre em coisas que vão emporcalhar, entulhar a nossa mente e fazer com que nós estejamos mal, depressivos, tristes, angustiados, aflitos. Mas ajuda-nos, Senhor, a enchermos a nossa mente com as coisas do alto. Ajuda-nos, Senhor, a meditar na Tua palavra. Ajuda-nos a meditar em boas notícias. Ajuda-nos, Senhor, a meditar naquilo que o Senhor tem trazido, Pai, de benefício ainda aqui na nossa vida, nesse plano terreno. Ajuda-nos, Senhor, a guardarmos a nossa alma, Senhor. Ajuda-nos também, Pai, a cuidar principalmente do nosso espírito, Pai. Ajuda-nos a ter um coração quebrantado diante de Ti, arrependido de todos os nossos pecados. Espírito Santo, nos alerta onde nós temos errado, onde nós temos pecado, onde nós temos falhado, porque nós queremos, Senhor, ser guiados para a eternidade. Espírito de Deus, guia-nos para a eternidade, por favor, Senhor. Senhor, ajuda-nos a perdoar a quem nós precisamos perdoar. Ajuda-nos a limpar os nossos corações, Senhor. Ajuda a nenhuma mágoa, a nenhum rancor, a nada ficar entulhado em nós. Ajuda-nos a não sermos depósitos, Senhor, de lixo espiritual, mas ajuda-nos, Senhor, a andarmos conforme o Senhor estabelece como padrão na Tua palavra. Pai, nós precisamos de Ti mais do que nunca, Senhor. Se o Senhor não for conosco, nós não conseguiremos. Mas nós confiamos em Ti, porque a Tua promessa é que o Senhor estaria conosco. Ajuda-nos, Senhor, para a glória do Teu nome, para que nós estejamos prontos diante de Ti, naquele grande dia, Pai. Assim nós oramos por nós e por todos os nossos irmãos em Cristo, Pai, na face da terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.